Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite você que nos visita. Até agora nós já cantamos e oramos. Agora chegou o momento do culto em que nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Eu lerei na nova versão transformadora. Então, se você tiver outra versão, não se preocupe. Pode acompanhar na sua própria versão. Lá diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. Até aí o texto dessa noite, quero que você acompanhe comigo. Eu vou tentar fazer a exposição, mas é muito provável que nós vamos apenas estudar uma parte desse verso hoje, principalmente o versículo 14. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o sal. Você já acompanhou, as duas últimas semanas falamos sobre vós sois o sal da terra, não é? E aí vimos todas as implicações do versículo 13. Agora vamos olhar o outro aspecto que Jesus chama atenção a respeito dos seus discípulos e do ministério que eles teriam aqui nessa terra. Vimos lá, quando falamos do sal, que o discípulo que perde o sentido de ser bênção para o mundo, ele perde a razão da sua existência aqui. Já agora, a verdade central é outra. A verdade desse texto que nós estamos lendo é a seguinte: Deus tem propósitos para a vida dos seus servos. Deus tem propósito para a vida dos seus servos. Preciso que você tenha isso em mente, preciso que você tenha isso de maneira clara, para que você então, se você é um crente, você possa entender o que Deus espera de você. Já vimos a respeito do sal, e vimos que o sal, uma das peculiaridades dele, é que o sal não foi feito para ser visto. O sal foi feito para ser percebido. E agora nós chegamos numa parte do texto em que o texto vai falar de algo que foi feito para ser visto, ou foi feito para ajudar com que outras coisas possam ser vistas. Então, se por um lado o sal é percebido, agora você vai ver outro aspecto a respeito do ministério dos discípulos de Jesus e perceber então qual é o propósito que Deus tem a respeito dos seus filhos. Quando ele chama pessoas, Deus então, juntamente com o privilégio de salvar essas pessoas, ele dá a elas um propósito, um rumo. Vimos o propósito do sal. Agora vamos ver o que ele quer dizer com vocês são luz. Dito isso, nesse texto nós vamos ver eu quero fazer alguns destaques, eu separei o texto em partes. Hoje nós vamos ver o que eu quero chamar de uma constatação inequívoca. Vou repetir, aí não se confunda. Hoje nós vamos ver aqui uma constatação. O versículo 14 vai falar sobre uma constatação inequívoca. O que é isso? Nós vamos ver quando alguém fala estou equivocado, a pessoa reconhece um erro. Nós vamos ver uma declaração que não tem erro nenhum, uma declaração com absoluta certeza. Jesus fez uma afirmação aqui que não deixa dúvida alguma sobre quem nós somos, sobre o objetivo que ele tem ao nos salvar e como ele vai evidenciar, então, através da nossa conduta, que realmente nós somos salvos. Então, hoje, vamos observar nesses versos e ver, então, o que seria essa constatação inequívoca que Jesus faz. Que afirmação é essa que Jesus profere, da qual não pode pairar nenhuma dúvida? Primeira afirmação, olha para o versículo 14, você vai perceber que ele vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Ora, não vou voltar, você já viu, nós falamos bastante quando estudamos o texto do Sal, sobre o pronome vós aqui sendo usado. Quando ele fala vós sois, nós já vimos que ele está falando de um grupo de pessoas separadas deste mundo, pessoas que são perseguidas, são injuriadas, são caluniadas, pessoas que
certamente no futuro terão um galardão, uma recompensa por terem servido o Senhor aqui. Vimos que são pessoas que desempenham um ministério aqui que poderiam se identificar como sucessores dos profetas. Em que sentido? No sentido de que os profetas levavam a palavra de Deus, anunciavam o que Deus pedia, e os crentes, os verdadeiros crentes, eles também recebem de Deus esse ministério, e então eles anunciam às pessoas os juízos de Deus, a mensagem de Deus, e é por isso que nós poderíamos então, em um certo sentido, entender que os crentes, todos os crentes, de certa forma, são sucessores dos profetas. Não no sentido técnico, mas num sentido mais amplo, sim. Cada crente é um sucessor. E quando nós vimos, vós sois a luz, o vós já vimos quem são, e agora Jesus faz uma declaração inequívoca, sem nenhuma dúvida. Ele diz, vocês crentes, vocês salvos, vocês são luz. Pronto. Quando ele falou isso, ele já deixou muito claro qual é o propósito que ele tem para nós. Ele nos chamou e, ao nos chamar, ele faz ele coloca sobre nós a definição de quem nós somos. Nós somos a luz que foi dada, a luz que permanece, a luz que está atuando sobre este mundo. E isso pode ser uma coisa muito óbvia, pode parecer ser óbvio, pode parecer ser uma coisa muito simples, mas quando você olha para a Escritura, você vai ver que em diversos lugares a Bíblia faz questão de mencionar que todo salvo, que todo convertido é de fato luz. O desafio dessa noite é que, ao estudarmos esse texto, ao final desse estudo, eu gostaria que você fosse honesto consigo mesmo e fizesse a seguinte reflexão: sou ou não luz? Semana passada você deveria responder: sou ou não sal? E agora a pergunta é: sou ou não luz? É óbvio que se você disse eu sou sal, eu espero que você entenda também que você deve ser luz. Eu vou mostrar a diferença entre o sal e a luz, porque Jesus complementou, pelo menos porque nós entendemos que Jesus complementou chamando de luz, se ele já atingiu o objetivo dizendo que era para fazer diferença. Não pode, Jesus não está sendo repetitivo aqui. Se o sal era para ser percebido, se o sal era para ser sentido, e era só esse a ideia, então o crente deve fazer diferença onde está, ele não precisaria complementar com isso, mas ele o fez. Então ele tem também um propósito ao nos ensinar dessa forma. Então nós vamos olhar alguns textos, vamos entender por que os crentes então são chamados de luz. Vários textos da Bíblia, por onde você passa, apóstolos mencionaram isso para que ficasse muito claro, para que nenhum crente perdesse o foco do que Deus espera de você. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você brilhe não para si mesmo. Vamos ver isso no texto. Mas Deus fez você para brilhar. E isso é importante. Olha o primeiro texto que vai ser mencionado aí, Efésios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: pois outrora, Paulo menciona sobre o nosso estilo de vida anterior à conversão, ele fala, outrora, em outra época, vocês eram trevas. Porém agora, depois da conversão, sois luz no Senhor. E ele conclui dizendo, andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo, ao escrever e falar sobre a conversão para os crentes que estavam em Éfeso, fez questão de dizer, eu sei que vocês, outrora, em outro momento, em outra fase da vida, vocês eram trevas. E essa é a história de todo crente. Não há crente, não existe nenhum salvo nessa terra que pode dizer, eu sempre fui luz. Em algum momento, você, pela fé, então foi tornado por Cristo luz. Mas cada um de nós, salvos no Senhor Jesus, outrora fomos encontrados como trevas. O próprio texto aqui, você não precisa abrir agora, eu mencionei Efésios capítulo 5, mas se você depois quiser ler com calma, você olhar no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer o que era esse outrora que nós éramos trevas. Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Nós estávamos mortos em toda a corrupção que o ser humano pode ter. E talvez você olhe e fale, não, pastor, que corrupção, que delito é esse? Paulo está falando do estado espiritual
no qual uma pessoa está completamente separada de Deus. Ser morto espiritualmente é ser alguém completamente separado de Deus. E Paulo não apenas diz que nós estávamos mortos no capítulo 2, mas ele diz que nós andávamos, que nós vivíamos de acordo com como os filhos da desobediência. E nós obedecíamos a um Senhor. Nós estávamos debaixo de um rei perverso. E ele diz que esse espírito que agia nos filhos da desobediência agiam também na vida daqueles que não eram salvos até aquele momento. E é bem assim. Quando você joga uma coisa no curso de um rio, o rio ele tem um fluxo. Tudo caminha ali. E se você já olhou para um rio poluído, você viu peixes, viu pneus, viu coisas passando por aquele rio, você sabe que tudo que é morto segue o curso do rio. Somente peixes vivos tentariam nadar contra a correnteza. Esse é o fluxo da vida. Em qualquer lugar, se você chegar num córrego onde tem peixe, ou que o rio pelo menos é limpo, você vai identificar que peixes vivos, eles sempre nadam, eles se esforçam para nadar contra a correnteza. Alguns, inclusive, lutam o tempo inteiro e morrem na tentativa. Assim também é a vida dos crentes. Outrora andávamos nos nossos pecados, mas Deus fez alguma coisa e nos alcançou, e nós nos tornamos luz. Por isso, Paulo diz: andem agora como filhos da luz. Outro texto interessante, além desse que nós vimos em Efésios capítulo 5, é o texto de 1 Tessalonicenses 5, 5. Olha o que Paulo diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Que palavra maravilhosa! Paulo diz: nós somos filhos do dia, nós não somos filhos das trevas. Em outros textos, Paulo diz assim que as coisas erradas, as perversidades, as coisas que são vergonhosas, elas são praticadas à noite. Em que sentido? Elas procuram ser encobertas pelas trevas. Quando você assiste filme e você vai ver um filme que vai ter um homicídio, em que você é um filme de suspense, como que aquela cena é feita? Normalmente é um lugar escuro, normalmente alguém vem andando pelo estacionamento, a luz está piscando um pouco, oscilando. Todo o ambiente é feito em cima da escuridão, porque é na escuridão que normalmente as coisas terríveis acontecem. E Deus vem através do apóstolo Paulo e diz: vocês não. Vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Não andem mais como vocês andavam anteriormente. Como é triste olhar para a vida de alguns crentes que foram alcançados pela graça de Cristo e ficam olhando para o passado, quando eram trevas, e ficam com saudade. Ai, que saudade daquela época. Nossa, eu ia em tantas festas, nossa, eu fiz tantas coisas. E olha para os pecados, olha para as coisas que aconteceram no passado com uma certa saudade, com saudosismo. Ah, como eu bebia, como eu fazia, como eu aproveitei a vida agora, só vou na igreja, oro, leio a Bíblia. E parece que na sua mente fica aí essa dualidade de que antes não era tão ruim, não era tão pecaminoso. Agora, tudo bem, eu sou salvo, mas uma vida tão chata. Paulo diz: não, nós somos filhos do dia. Nós andamos na luz. As nossas obras, nossas atitudes, nossas escolhas, ao serem submetidas sobre a luz do dia, elas não são vergonhosas. Nós não temos medo de que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Se você tem medo que as pessoas descubram os seus segredos, se você é alguém que, mesmo sendo um crente, age como um filho das trevas, como é que agem, em algumas formas, filhos das trevas? Eles procuram encobrir os seus rastros, eles procuram apagar coisas o tempo inteiro com medo de que vão descobrir isso, vão descobrir aquilo. Eles colocam uma série de senhas nos seus aparelhos, não porque estão com medo de serem invadidos. As senhas são recursos bons, mas se a sua motivação por colocar a senha é para que o seu marido não veja o seu celular, não acesse as suas mídias e vice-versa, para que a sua esposa não acesse, olha, não é errado ter senha, mas se a motivação é encobrir,
então você tem andado como um filho das trevas. E isso é totalmente reprovado aos olhos de Deus. Outro texto que destaca de maneira inequívoca que nós somos filhos da luz, que nós somos luz neste mundo, Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Paulo diz assim de maneira muito clara: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, olha que bonito, dos santos que vivem na luz, pois Ele nos resgatou. Da onde é que Deus nos resgatou à luz desse verso que nós estamos lendo? Olha com atenção, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos debaixo de um império, nós estávamos debaixo de um poder, e a Bíblia fala que Ele nos resgatou do domínio, do poder das trevas. E o texto continua e fala que Ele não só fez isso, nos tirou do domínio, mas nos transportou para outro domínio. O texto fala, transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. E o que significa a redenção? Ele termina dizendo, a saber, o perdão dos nossos pecados. Que maravilha! Todo crente é luz. Por quê? Porque um dia na história, Deus invadiu o império, o domínio das trevas, e com o poder do seu braço, pela sua graça, alcançou pessoas. E alcançando pessoas, Ele transportou essas pessoas das trevas para a luz, transportou das trevas para o reino do seu Filho, um reino de poder e de amor. E Paulo diz o que é isso? A saber, a redenção por ter os pecados perdoados. Maravilha perceber isso. E eu quero que você entenda isso. Jesus não tem a menor dúvida ao afirmar: vós sois a luz deste mundo. Isso é uma afirmação inequívoca. Não há dúvida. Jesus não falou, eu acho que vocês deveriam ser, eu acho que vocês deveriam tentar. Ele falou, vocês são. Uma afirmação categórica. O menor crente, ou o crente mais experiente, não importa quanto tempo de conversão, não importa quanto tempo na caminhada com Cristo, todo crente é luz. Nunca esqueça disso. Ande e se porte como um filho da luz. E a minha pergunta para você nesse momento é: você tem agido assim? É você, de fato, luz neste mundo? É você alguém que poderia se identificar como alguém que não anda como outrora andou? É alguém cujas pessoas olhariam e perceberiam transformação de fato? E talvez você diga sim, mas então a pergunta é: quais seriam as evidências? Como saber se de fato eu sou ou não um filho da luz? Jesus falou que todo crente é luz. Jesus sabe quem são os crentes. Mas, às vezes, nós mesmos paramos para nos questionar: será que realmente eu sou um crente ou não? E você deveria fazer essa pergunta de maneira sincera. É uma dúvida que pode acometer a vida de alguns crentes. E embora a Bíblia nos fala que o Espírito testifica que nós somos filhos de fato, às vezes esse questionar da fé em alguns momentos, principalmente quando a caminhada está começando, quando você é novo, às vezes você passa por essas dúvidas. Eu tive muitas dúvidas no início da minha jornada com Cristo. O pastor pregava e eu aceitava Jesus. O pastor fazia o apelo, falava que os pecadores estavam condenados ao inferno, Cristo veio para salvar pecadores, falava sobre arrependimento, eu ouvia tudo aquilo e eu aceitava Jesus. Eu ia para casa e na minha cabeça eu entendia que agora que eu aceitei Jesus eu não pecaria mais, não cometeria mais nenhum erro, seria perfeito, seria uma pessoa imaculada. Eu até tentava, mas eu confesso para você, em casa era difícil. Meus irmãos me provocavam muito, os meus pais sempre me desafiavam. Eu queria ter uma vida santa. Eu queria só orar, queria só meditar e adorar o Senhor. Mas eu estava num ambiente. Muitas pessoas acreditam nessa tolice que eu falei. Muitas pessoas acreditam que é por causa das outras pessoas que nós erramos. Mas, voltando lá, o meu conceito equivocado era o seguinte: e que eu sou salvo e agora não erro mais. E aí ia para casa, brigava com meus irmãos, fazia coisas erradas, e logo o tempo passava e a acusação, a culpa vinha na minha mente dizendo: você não é crente em nada. Imagina que um crente faria essas coisas que você faz. E a culpa tomava conta do meu coração, e aí passava um tempo, o pastor pregava várias mensagens, mas quando chegava uma mensagem evangelística, e ele fazia o apelo, lá estava eu de novo, cabisbaixo, falando: Senhor, se na vez passada não foi para valer,
Hoje, Senhor, olha, é certeza, hoje o Senhor pode, olha, marca meu nome aí no livro da vida, porque hoje, de verdade, hoje eu estou entregando minha vida totalmente ao Senhor. E eu ficava nesse ciclo algumas vezes com as minhas lutas, até que um dia eu entendi que a salvação era um ato soberano de Deus que acontecia uma única vez. E eu não me tornaria perfeito no dia da minha conversão. Mas sim, eu agora, a evidência inclusive de que eu era um salvo era exatamente eu me sentir culpado por pecar, me sentir triste, entristecido por estar errando. Essa é uma das evidências. Mas quais seriam outras evidências que mostrariam que você, de fato, é luz, para você não ter dúvida? Então vamos ver alguns textos aí. Efésios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha como você evidencia que você é luz. Você olha para a sua vida e você verifica se na sua vida há frutos de bondade. Como você é? Como você é no dia a dia? O crente deve ter uma vida marcada por bondade. Um crente deve ter uma vida marcada por uma atitude que, diante das pessoas, mostra como essa pessoa é boa. Que pessoa bondosa. Não estou falando aqui de ser uma pessoa que muitas pessoas entendem bondade como assim, abrir mão de todos os seus direitos, se tornar capacho das pessoas. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que têm no seu semblante, nas suas palavras, nas suas ações, uma atitude de bondade. Ela se manifesta de diferentes formas. Pode ser dando um copo de água para alguém que está passando pela rua. Às vezes, por exemplo, você vê, hoje, no tempo de pandemia, não, mas em outros momentos, quantas vezes você vê, por exemplo, carteiros andando pela rua, no sol? Eles passam pela rua, estão com chapéu, roupa de manga comprida, para evitar serem queimados. Uma atitude bondosa seria muito simples. A pessoa se aproxima e fala: olha, você aceita um suco, um copo de água? Você acha que o carteiro está esperando um tipo de recepção assim? Às vezes um pedreiro fazendo um serviço na sua casa. Às vezes uma gentileza. Se as pessoas fossem bondosas, nos ônibus não precisaria ter lugar para idoso, não precisaria ter lugar para gestante. Quantas vezes até mesmo crentes, ao ir trabalhar, entrarem no ônibus, entrarem no metrô, sentam, fecham os olhos, fingem que estão vendo aquela senhora que está em pé, aquela outra pessoa que precisaria de ajuda. Gastar o tempo para ajudar um deficiente, uma pessoa, um deficiente visual a atravessar a rua, seja o que for, fruto da luz, ele é evidenciado por bondade, uma pessoa marcada por bondade. É você assim? A Bíblia, nesse mesmo texto, diz que não é só bondade, diz que o fruto da luz é justiça. É você alguém que tem praticado a justiça. É você alguém que tem praticado a verdade. Meus irmãos, essas são evidências. É assim que você olha para o crente como uma árvore. E você olha para esse crente, vimos aqui que Paulo diz que o crente é luz. E o fruto da luz, o que surge da luz, é isso: bondade, justiça e verdade. É assim, a sua vida é marcada por isso. As pessoas olham para você quando você fala, quando você posta algo, quando você diz algo, é isso que identifica você, verdade. As pessoas diriam: essa pessoa, esse homem, essa mulher, eles são verdadeiros. Olha, se ele falou, pode confiar, é suficiente. Isso caracteriza os crentes. Mas na cristandade moderna, bondade, justiça e verdade, se estão aí, parece que eles estão totalmente escondidos, ocultos. Outra evidência você pode ver em 1 João, capítulo 2, versículo 9. E lá diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha outra evidência de que você está na luz. Pessoas que estão na luz amam os seus irmãos. Consegue lembrar alguém na igreja que você não suporta? Consegue pensar alguém na igreja que você odeia? Olha, se está vindo muitas pessoas na sua mente, toma cuidado, porque esse texto mostra que quem odeia o seu irmão não está na luz, está nas trevas. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que amar todo mundo na igreja? Quer dizer que eu tenho que levar todo mundo para minha casa, todo mundo tem que ser o meu amigo de coração? Não. Olha, eu vou contar só para nós um segredo, não espalha. Há pessoas na igreja que são insuportáveis. Não conta para ninguém. Talvez essas pessoas insuportáveis
Talvez você esteja entre elas. Talvez hajam pessoas que olhem para você e digam, aquela pessoa é insuportável. Nossa, que irmão. Olha, é meu irmão, mas só a graça de Deus. É você alguém assim? Veja, é claro que nós vamos ter na igreja mais proximidade com um, menos com o outro, mas estou falando de pessoas que nutrem no seu coração ódio. Há pessoas que perseguem outros crentes. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Há pessoas que perseguem, às vezes não crentes da sua comunidade, crentes de outra igreja. Caluniam, acusam. E ao acusar, caluniar, perseguir, eles estão demonstrando o quê? Ódio. E ao demonstrarem ódio por outros crentes, sabe o que a Bíblia diz? Você não está na luz, você ainda permanece nas trevas. Toma cuidado, o que tem de pessoa na igreja enganada, dizendo eu sou luz em Jesus, mas é trevas. Vai com a Bíblia, mas é trevas. Ora, canta, mas está nas trevas. Tome cuidado. Vós sois a luz do mundo. As evidências estão aqui. Elas estão na sua vida? Há mais evidências sobre ser luz. O texto de João 8,12, olha que lindo Jesus fala. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha a próxima evidência de que você é luz. Jesus falou, quem é luz, me segue. Você está seguindo? Você é um seguidor de Jesus? Não estou falando de um simpatizante. Estou falando se você já tomou a sua cruz, a cruz do discipulado, e se você anda atrás dele, se você marcha após o seu Senhor. Você está seguindo? Ou você quer que Jesus siga você? Você está atrás de Jesus? Ou você está ao lado ou à frente, ou está acima dele? Quem é você? Jesus diz que quem está na luz o segue. Tem seguido as suas orientações? Uma das coisas que Jesus pede é para que você leia a palavra. Uma das coisas que Jesus ensina é que você dependa, que você ore. Está seguindo isso? Porque seguir de boca é uma coisa, mas seguir de fato, com a vida e o coração, é outra. Mas quem segue está na luz. Quem não segue permanece nas trevas. Cuidado, porque estar no hall de membros de uma igreja não faz você luz. O hall de membros da igreja, ele não é igualzinho o hall de membros do céu, sabia? Olha, muitas pessoas vão ter surpresas. Deus tem uma lista no céu bem diferente daquela que está nas igrejas por aí. Tem igrejas com lista extensa de membros. Mas veja, Deus não vai pedir para que eu mande a lista dos membros daqui, não. Ele sabe. Outro texto que evidencia se você é luz ou não, fica bem claro. 1 João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos ou temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste atenção, está aqui uma evidência muito clara de quem é luz e quem não é. Quem é luz mantém comunhão com os irmãos. Luz, esse texto que nós acabamos de ler, eu faço para você uma pergunta bem simples. Você é luz? A Bíblia diz que ser luz é ter comunhão. Para ter comunhão, você precisa de uma igreja. Quem é o seu pastor? Você tem algum pastor? Você é membro de alguma igreja? Ou você é um desigrejado? Deixa eu perguntar para você. Você é alguém que frequenta a igreja? Ou você é alguém que só assiste o culto da sua casa, assiste eventualmente, ou até eventualmente vem ou vai a certas igrejas? Deixa eu perguntar para você, nada disso torna você luz. Não importa quão legal você seja, não importa quanto tempo você demonstre andar ou seguir Jesus. Se você não tem comunhão com os crentes, se você não vive em comunidade, você não está na luz. Uma das primeiras marcas que você, como pastor, eu posso dizer, e a Bíblia afirma, de que alguém está nas trevas, é a ausência de comunhão. Há crentes que ficam meses sem ir na igreja. Prestou atenção no que eu falei? Meses sem aparecer. Meses sem, menor satisfação. E de vez em quando vem, aparece. Acham que igreja é igual a um clube. Vou quando eu quero, deixo de ir quando eu quero. Deixa eu dizer,
evidentemente está nas trevas. O pessoal pode achar que não. Você pode estar até discordando de mim. Pouco me importa, porque não sou eu quem estou falando. É o texto bíblico. Quem está na luz tem comunhão. Responda só no seu coração. Você tem? Se tem, com quem? Quem são os seus irmãos? Qual é a sua igreja? Qual é o seu pastor? Sobre quem você presta contas? Quem cuida da sua vida? Ah, não tem nada disso? Lamento dizer para você, digo com tristeza, mas você está nas trevas. Eu disse para vocês que nós iríamos ver declarações inequívocas de Jesus, que não haviam dúvida. Ele disse, vocês são luz. Vários textos mostram que todo salvo é luz. Mas eu mostrei para você que além do texto afirmar que crentes são luz, há textos que mostram que luz tem evidências. E eu quero desafiar você nesse sentido. Mas a outra declaração inequívoca de Jesus no próprio texto, ele diz, vós sois a luz do mundo. Interessante isso. Como ele falou que nós éramos o sal da terra, agora ele diz que somos a luz do mundo, então a grande pergunta é a seguinte, se nós somos a luz do mundo, para o mundo ou no mundo, fica bem claro que o mundo está em trevas. Prestou atenção aqui, não é um desdobramento difícil. Se os crentes são luz, quem não é crente é trevas. Então, se ele fala que nós somos a luz do mundo, Jesus está deixando claro, o mundo está em trevas. E eu estou colocando neste mundo luzeiros. Estou colocando sobre esse mundo, espalhado por este mundo, luzes. Mas o mundo, outra declaração inequívoca de Jesus, vocês são luz e o mundo está em trevas. E isso é algo perturbador. Muitas pessoas não gostam de ouvir esse tipo de afirmação, porque elas têm o seguinte conceito de que, olha, há muitos caminhos. Olha, o cristianismo, a pessoa de Cristo, os ensinos dele, é um desses caminhos. E eu tenho outros. Então, cada um tem que encontrar o seu caminho. Olha, pastor, para de julgar as pessoas. Meu querido, você que nos visita, você que é membro de outra igreja, ou até da nossa, se você não entendeu isso, nós não estamos tecendo nenhum julgamento. Eu só estou falando o que Jesus disse. Ele disse que o mundo, o crente é luz e o mundo é trevas. Outras religiões são trevas. Então, olha só, de maneira clara, como Jesus mostra isso para nós. João capítulo 12, versículo 35, ele deixa isso de maneira evidente. Respondeu Jesus, ainda por pouco tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, ele próprio era a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele não escondeu isso. Mas ele estava prestes a ir embora. E por amor a este mundo que ficaria em trevas. Antes estava em trevas e depois da saída dele, ainda caminhou em trevas. Quando nós olhamos sobre o nascimento de Jesus, o texto fala assim, e o mundo e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha como o texto fala, o povo estava na escuridão e nasceu o Salvador. Luz, conforme Lucas fala, luz para os gentios, salvação, coisa maravilhosa. Depois que Jesus andou por esse mundo, ele disse, eu sou a luz. Enquanto eu estou aqui, vamos caminhar. Porque ele ia embora. E ele falou, quando eu for embora, a tendência é que as trevas vos apanhem. Quando fala de trevas apanhar, é interessante quando nós falamos assim, a escuridão envolve as pessoas. Quando você tira a luz, a escuridão simplesmente, ela estava ali. Você sabe que trevas é a ausência de luz. Quando a luz se afasta, imediatamente a escuridão toma conta daquele lugar, envolve as pessoas que ali estão. Então Jesus diz, andem enquanto eu estou aqui. Mas para não deixar esse mundo sem luz, esse texto mostra que Jesus deixou também luzes neste mundo. Ele foi embora, mas com o seu Espírito iluminou pessoas para que o mundo não andasse perdido. Olha como o mundo está em trevas. Outro texto que mostra isso bem claro, João capítulo 12, versículo 46, Jesus diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Preste bem atenção, Jesus não está sendo aqui alguém muito polido do ponto de vista do que as pessoas dizem que é politicamente correto. Ele diz, eu vim para que quem crer em mim, quem não crer, vai continuar. Ele deixa bem claro, quem crer em mim não permanece nas trevas. Sabe o que significa não permanecer nas trevas? Já está.
já está em trevas. Quem crê não permanece. E quem não crê? Continua nas trevas. A vida das pessoas, todos os seres humanos, todos, eu e você, todos nós nascemos em trevas. Cada ser humano. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Tem pessoas que acham que eu vou me tornar pecador. Não, nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Por isso que o texto fala, quem crê em mim não permanece nas trevas. Por quê? O que é não permanecer? Já estava. Então não fica fugindo dos textos. Todos nós, perdidos. Mas Cristo brilhou e chamou pessoas e continua chamando pessoas. Mas se você não quiser crer nele, você vai permanecer em trevas. Outra evidência de que o mundo está em trevas, você vê em João capítulo 12 mesmo, o verso do 35. Olha uma evidência de alguém que está em trevas. Ele diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você sabe? Você sabe quais são as 3 maiores dúvidas deste mundo? As 3 maiores dúvidas do mundo é: de onde vim? Por que estou aqui? E para onde vou? Sempre essas dúvidas permeiam a mente das pessoas. Do mais simples ao mais letrado, essas perguntas estão aí. Jesus disse que quem anda em trevas não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui e não sabe para onde vai. Que tristeza, porque se as pessoas soubessem para onde estão indo, elas ficariam com muito medo. Mas a ignorância e as trevas fazem com que elas pensem, o inferno é uma tolice, o inferno não existe. O diabo é uma invenção que as pessoas fizeram para manter pessoas cativas, o domínio da igreja. E da onde eu vim? É claro que eu vim de uma explosão. Uma explosão, o nada explodiu, as pessoas não sabem nem explicar como nada explode, mas está em trevas, não é? Em trevas a gente acredita em todas as coisas. O nada fez bum. Então, uma série de eventos aconteceram aleatoriamente, totalmente aleatório, e vida surgiu, vida inteligente. Pessoas em trevas, elas acreditam nessas tolices. Acreditam que a vida vem aqui, está aqui ao acaso. O que nós somos? Só matéria. Quando acabar, tudo termina aqui. Que tolice. Essa é a evidência de um homem em trevas. Não sabe nada, porque está na escuridão. Uma última evidência de quem está em trevas, à luz da Escritura, está em João capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quem anda de noite, já teve a experiência de andar no escuro? Nós tropeçamos. Por que as pessoas estão batendo cabeça? Por que elas estão tropeçando? Por que casamentos? Por que vidas? Por que empregos? Por que tantas coisas estão aí trazendo dificuldade? Por que as pessoas tropeçam nas mais diferentes áreas da sua vida? É porque elas estão em trevas. Elas não sabem. Há mulheres que não sabem qual é o seu papel na casa. Tropeçam, batem cabeça, se ferem. Não sabem o que Deus espera delas. Homens que não sabem o que Deus quer deles. E eu estou falando não dos crentes. Os crentes também acontece isso, mas os crentes ainda recebem orientação, porque Jesus fala que o Espírito guiaria a verdade. Mas no mundo, quantas vezes eu recebo pessoas, crentes, pedindo, pastor, não dá para aconselhar o meu sobrinho? Olha, fulano está na minha família, está com problema no casamento, será que não conversaria com eles? Olha, tal pessoa está assim. E as pessoas trazem problemas de pessoas que estão nas trevas para que a gente solucione, mas não adianta. Não adianta. O problema não é ensinar eles o que fazer. Eles estão tropeçando porque estão no escuro. Não adianta eu entrar num lugar escuro e falar para a pessoa, olha, dê 3 passos para a direita, 4 para a esquerda. Não é assim que funciona. Ela vai sempre tropeçar até que luz chegue ali. Essa é uma evidência. E eu pergunto para você, é você alguém que está nas trevas? É você alguém que anda em trevas? Você está tropeçando na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua vida acadêmica? Você está desorientado, não sabe para onde vai? Não sabe o que está fazendo aqui, não sabe qual é o propósito da sua vida? Se eu perguntar para você para que serve um garfo, você diz para espetar, e uma faca para cortar. Mas se eu perguntar qual é a razão da sua vida, muitas pessoas não sabem. Você sabe o propósito de um lápis, de uma borracha, de um prato, de um copo. Você sabe o propósito de coisas banais, mas na sua vida você não sabe qual é o propósito. O que Deus quer de você.
Muitas pessoas não sabem porque estão em trevas. Veja, se Jesus é a luz, fica bem claro aqui, não se ofenda. E se ofender, pelo menos se ofenda com a verdade. Se Jesus é a luz, todas as outras religiões e crenças do mundo são trevas. Entende o que eu estou dizendo? Se cristianismo é luz, judaísmo, mormonismo, espiritismo, islamismo e todos os outros ismos são trevas. Inegociável isso. O cristianismo, ele não é inclusivista. O verdadeiro cristianismo, Jesus, nesse caso aqui, ele não é inclusivista, ele não tenta acomodar as religiões dentro da dinâmica do cristianismo. Ele diz, isso é luz, todo o resto é trevas. E quanto mais cedo você entender isso, quanto mais rápido você compreender que só há um caminho, só há uma luz, só há uma verdade, você então vai poder, refletindo sobre isso, quem sabe encontrar a salvação que há no Salvador. Mas eu tenho uma pergunta que estamos caminhando para o final. Eu falei que nós íamos ver afirmações inequívocas. E as afirmações são bem simples. Jesus falou, todo crente é luz. E nós vimos evidências do que é ser luz. Vimos também que Jesus falou que se o crente é luz, o mundo é trevas. E aí nós vimos evidências de pessoas que estão nas trevas. De modo que você pode se identificar. Sou luz ou sou mundo? Se sou luz, tenho as evidências da luz? Se sou trevas, como vou saber? Olhe se você tem as evidências das trevas. Mas o texto caminha para um final um pouco desafiador aqui na compreensão. Veja, o texto termina dizendo assim no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Veja, não é muito difícil. O mundo está em trevas e os crentes são luz. Se eu acendo a luz na escuridão, o que acontece? Se nós estivéssemos num quarto totalmente escuro, diversas pessoas ali, uma escuridão tal, imagina um lugar tão escuro que parece que as trevas poderiam ser tocadas. Nada de luz. Se você riscar um fósforo, se você fizer uma faísca, por menor que seja, será vista. Mas Jesus não disse que nós somos um fósforo, Jesus não disse que nós somos uma vela, Jesus disse que nós somos uma cidade edificada em cima de um monte. Olha o que ele está dizendo. Ele fala, é impossível esconder uma cidade cuja luz está sendo espalhada para todos os lados. Como esconder uma cidade que foi colocada em cima de uma montanha? É impossível. Então a minha pergunta para você é, e o que o texto nos desafia a pensar é, por que o mundo não enxerga? Se um fósforo num quarto fechado é visto, como é que uma cidade brilhante no alto de uma montanha não pode ser percebida pelo mundo em trevas? Intrigante isso, não é? Jesus falou, é impossível. E quando ele falou de impossível, é impossível sim. Nenhum poder das trevas pode fazer com que aquela cidade seja encoberta. Não, em outras palavras, não dá para esconder a vida de um crente que está brilhando. Não tem como fazer isso. Mas a pergunta permanece. Se não dá para esconder a vida do crente que brilha como uma cidade em cima de uma montanha, por que o mundo não vê? Por que quem está nas trevas não vê essa luz e se aproxima? O que acontece? Por que elas não conseguem? A razão por que as pessoas não enxergam essa cidade, a vida dos crentes brilhando, é vista em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo diz assim, se a mensagem de Cristo pregada está sendo encoberta, não está sendo percebida, se a luz do evangelho não é vista, isso acontece só com as pessoas que estão se perdendo. Isso acontece com aqueles que estão indo rumo ao inferno. Mas por que essas pessoas não conseguem ver a luz? O texto continua. Paulo diz assim, nos quais essas pessoas que estão se perdendo, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Presta muito bem atenção aqui. Paulo diz assim, que de maneira bem clara, Satanás sabe, o Deus desse século aqui é Satanás. Meus irmãos, que tragédia, que coisa horrível de ouvir. É uma coisa terrível. O mundo está em trevas. Mas apesar de estar em trevas, que já é uma situação terrível, Satanás ainda cegou as pessoas que estão na escuridão. Aí você fala, talvez, pastor, eu não estou entendendo. Como assim? Está em trevas e precisa ser cegado? Isso mesmo. Quando o homem pecou, quando Adão pecou no Éden, quando o homem, representando toda a raça humana, Adão, pecou, toda a humanidade foi colocada na escuridão. E essa escuridão significa separação da luz, separado de Deus. Mas eles estão nas trevas. Ao menor sinal de luz, ao menor lampejo, essas pessoas poderiam enxergar e sair. Então Satanás, muito astutamente, sabendo que na escuridão, se você já ficou no escuro, você sabe que o seu olho começa a se acostumar. Então, pense nessa analogia. O homem estava em trevas, mas ainda poderia perceber a luz. Então, Satanás agrava a situação dessas pessoas que estão nas trevas. O que ele faz? Ele cega. Ele coloca vendas nos olhos. De maneira que mesmo na escuridão, na mais profunda escuridão, se uma luz brilhar, elas ainda não conseguem ver. Então, Satanás sabe que é impossível cobrir uma cidade no alto de uma montanha. Então ele para de tentar cobrir aquela cidade, porque Jesus falou que é impossível, e ele cobre as pessoas que estão nas trevas. Em vez de cobrir a luz, ele encobre as pessoas na escuridão. E essa é a razão porque as pessoas não conseguem perceber a cidade que brilha. Muitas vezes essa é a razão porque na sua casa, as pessoas à sua volta não conseguem ver sua vida brilhar. Talvez você seja um bom crente, uma boa cristã. Talvez você seja um filho exemplar, um marido, uma esposa, um pai fantástico. Mas as pessoas à sua volta, elas não são más no sentido de que fazem coisas erradas. Elas estão em trevas, estão perdidas e estão cegas. Porque Satanás tem atuado sobre elas. E é por isso que as pessoas dizem, muitas pessoas dizem assim, eu não sou crente porque eu não quero. Isso é mentira, você não é crente porque Satanás te cegou. Você não é crente porque há sobre você um poder atuando para que você não veja a glória de Cristo no Evangelho. Porque se você perceber a glória de Cristo, você sairia correndo das trevas para a luz. Mas Satanás tem trabalhado. E olha, tem trabalhado com muito sucesso. Milhares, milhões de pessoas nesta noite estão nas trevas. E além de estarem nas trevas, no frio e na escuridão, sobre os seus olhos há vendas, impedindo mais ainda que essas pessoas conheçam o Evangelho. Essa é a razão por que as pessoas não se convertem. Mas veja, talvez você esteja perguntando, pastor, o que eu faço? Talvez você esteja me assistindo e você pense, se eu estou nas trevas e com os olhos vendados, se há esse Deus desse século, se há esse poder agindo sobre mim, e eu não posso ver o Evangelho de Cristo, o que eu farei? Há uma esperança para você. Há uma esperança, e só uma esperança. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que moveu Paulo a dizer que Satanás cega o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam. O mesmo Deus diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz assim, que Satanás cega pessoas, é verdade. Talvez na sua casa hajam filhos que você ama, sua esposa ou seu marido estão em trevas. E você testemunha, você fala, você anuncia, mas o entendimento deles está amarrado, está encoberto. Paulo diz que só há uma esperança. O Deus que lá na criação disse, haja luz. Quando ele falou, haja luz, o universo estava em trevas. Ele disse, haja luz. E Paulo diz, o Deus que falou, haja luz, olha o poder. Pode imaginar o poder que foi? Com uma palavra, Deus diz, apareça a luz. E ela, na hora, apareceu. Paulo não diz que Deus fala, haja luz, e a luz aparece no nosso coração. A palavra dele foi suficiente para fazer a luz vir à existência. Mas o texto fala de uma coisa mais bonita. Ele fala, o Deus que disse haja luz, Ele mesmo resplandece em nossos corações.
Não é a luz que vai resplandecer, o próprio Deus tem que brilhar. E quando ele brilhar dessa maneira, as trevas vão ser afugentadas e os olhos são abertos, de maneira que você deve orar pela sua família, você deve interceder pelas pessoas na sua casa que não conhecem o Salvador. É só o poder de Deus. Não há outro poder na terra. Somente Deus pode abrir os olhos da pessoa que você ama para que ela se converta. Você pode incansavelmente falar, você pode testemunhar e chorar à vontade. Se Deus não brilhar no coração dessa pessoa, as trevas não serão afugentadas, os olhos não serão abertos. Então, a seu pedido, o seu papel é interceder aos pés do Criador, aos pés do Redentor, suplicando: salva essas pessoas que eu amo. E se você está nas trevas, e se você está me ouvindo, talvez Satanás cegou os seus olhos e você não possa ver o Evangelho, mas Deus nessa noite está abrindo os seus ouvidos para que você entenda a verdade. Clame a Deus pedindo: Senhor, brilha na minha vida, abra os meus olhos, eu quero ver. Senhor, sê misericordioso comigo. Estou cansado de tropeçar. Estou cansado de bater cabeça na minha vida. Estou perdido e sem rumo. Senhor, brilha. Transforma a minha vida na luz. Me deixa habitar a cidade dos salvos. Me deixa ser luz deste mundo. Estou cansado, estou fraco. Eu não tenho poder. Mas a tua palavra nessa noite me ensinou que pela sua mão poderosa o Senhor pode invadir o reino das trevas e me transportar para o reino da luz. Então eu peço, imploro para que o Senhor faça isso. Se você pedir, sinceramente, ainda nessa noite, antes de terminar esse culto, a verdadeira luz brilhará no seu coração e nunca mais ela se apagará. Nunca mais você estará em trevas, nunca mais você estará perdido. Você então saberá de onde você veio, qual é a razão de você estar aqui e para onde você vai. Glória a Deus pela sua palavra. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma cidade colocada no alto de uma montanha. Brilhe para que outras pessoas possam ver o Salvador. Eu quero terminar esse culto orando por você. Baixe sua cabeça um instante, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Faça isso. Pai, nessa noite nós ouvimos afirmações inequívocas, sem nenhuma dúvida, do Senhor Jesus. Todo crente é luz. Todo crente foi iluminado pelo teu poder e agora brilha. Mas para termos certeza disso, devemos procurar na nossa vida as evidências da salvação. Bondade, verdade, justiça, comunhão. Devemos procurar, Senhor, se nós somos pessoas que não odiamos o irmão, evidências de que nós andamos na luz. Na sua palavra vimos também que o mundo está em trevas. O mundo está completamente perdido em trevas. E as evidências disso é que eles não sabem de onde vêm, porque estão aqui para onde vão. Tropeçam com ensinamentos perversos, nas mais terríveis sujeiras e imundícias. Fazem coisas terríveis e se vangloriam. São porcos, são pessoas que têm vidas sujas. Mas Deus, eles também podem ser transformados. E essa transformação não acontece porque eles não têm visto a cidade que o Senhor edificou nas montanhas. Talvez hajam crentes perto desses homens, dessas mulheres, pessoas que estão brilhando, mas Satanás ardilosamente cegou essas pessoas. Por isso, nessa noite, Deus, abra os ouvidos espirituais dessas pessoas que estão cegas, para que eles ouçam o teu chamado, ouçam a mensagem que foi pregada e confessem os seus pecados, reconheçam que são pecadores perdidos, destinados ao inferno e clamem por perdão, porque se fizerem assim, o Deus que disse das trevas haja luz, resplandecerá neste instante, neste mesmo momento no coração dessas pessoas. Salva, Santo Espírito, nessa noite aqueles que estão nos ouvindo que não te conhecem. Rompe as trevas, destrói o poder que Satanás tem sobre elas, para que elas sejam filhos da luz. Essa é a minha súplica e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus continue a guiar você
Próxima semana nós ainda vamos continuar olhando outros aspectos desse texto. Venha estar conosco, venha estudar a Bíblia. Quero fazer um convite para que você se inscreva nos nossos canais. Se você está nos acompanhando, sabe que os nossos cultos estão sendo por aqui, transmitidos de forma online. Nós ainda não temos previsão de quando vamos retornar o culto presencial. Ore para que Deus traga paz ao coração da igreja, para que Deus traga então uma solução também para esse vírus. E no momento certo, nós retornaremos. O último pedido que eu faço para você é: se você é um crente, somente se você é um crente, se você é alguém que já brilha, sustente o trabalho do Senhor, sustente igrejas verdadeiras. Se você entende que a nossa igreja é uma igreja verdadeira, nos ajude a levar a luz de Cristo adiante. Se assim você quiser, participe. Deus te abençoe. Vamos terminar esse culto com uma canção. Não deixe de brilhar, mesmo sem palavras. A luz faz diferença. Fique na graça do Senhor. Nos vemos em breve.